Ora viva, caros telespectadores que nos acompanham de Cabinda ao Cunene. Nós somos a Estrela TV. Eu que falo para vocês sou o João Vindo. A todos os telespectadores que nos acompanham, não esquecem de subscreverem ao canal nas nossas páginas do Facebook e YouTube Estrela TV. O nosso convidado de hoje é Carlos Kassoma, sociólogo proveniente da província de Malães, que vai poder nos brindar com o tema a participação da juventude nas manifestações. A quem eu endereço logo as nossas cordiais saudações. Muito bom dia, ilustre Carlos Kassoma. Muito bom dia, ilustre João Vindo. É sempre um prazer estarmos aqui na Estrela TV e desde então agradecer esse ensejo de termos recebido para podermos, na verdade, tecermos algumas considerações sobre o tema em epígrafe. Portanto, sinto-me, na verdade, regozijado, nem por ser uma das primeiras TV a ter nos convidado para que possamos então dar a nossa contribuição sobre a participação da juventude nas manifestações. É de dizer que o nosso convidado é sociólogo. Doutor, o que leva a juventude a aderir às manifestações? Bem, manifestação, no ponto de vista sociológico, poderíamos dizer que manifestação é, na verdade, uma consequência daquilo que seria, na verdade, a falta de satisfação das necessidades sociais de um determinado povo. São consequências que vêm daquilo que seria e não é. Portanto, a manifestação encontra o seu respaldo na Constituição da República, né? A partir do artigo 47º da Constituição da República, no seu ponto 1, diz que a liberdade de resistência, ou seja, de manifestação, encontra um respaldo legal. Por quê? Porque dá, ou seja, os deputados à Assembleia Nacional colocaram isso na Constituição para dar liberdade e garantias à população, sempre que estiverem perante uma injustiça social. Portanto, vem esse garante para poder que a sociedade possa, na verdade, manifestar-se de forma a mostrar o seu descontentamento na falta de um determinado bem. Portanto, podemos também fazer um enquadramento de acordo com a teoria funcionalista, na visão de que essa teoria é vista de que todas as partes que compõem a sociedade devem funcionar bem. Portanto, na ausência de um ente, portanto, a sociedade não vai funcionar bem. Daí que Merton chama isso na teoria do desvio, ou seja, traz a questão da função latente e a função manifesta. Essas duas funções dentro da sociedade deve haver um equilíbrio. Podemos traduzir isso numa linguagem mais técnica, ou seja, mais normal, de que existe o governo e existe a população. Portanto, sendo a população que delega poder a deputados, que delega poder ao Presidente da República, portanto, tem esse direito de cobrar aquilo que são as várias promessas que têm sido levadas a cabo ao longo das eleições gerais. Portanto, a manifestação surge para poder fazer pressão e cobrar aquilo que, na verdade, não tem sido realizado para o benefício do próprio povo. Portanto, a juventude, podemos dizer que é uma camada com determinadas ambições, no sentido de ver, então, os seus anseios a serem concretizados. A não concretização de várias áreas dos aspectos sociais da própria sociedade leva com que os jovens, portanto, fazem essa cobrança no sentido de pressionar o Estado ou o governo, no sentido de poderem que eles que façam, na verdade, cumprir aquilo que são as promessas, aquilo que lhes é de direito
sobretudo a parte que governa. Portanto, é esse enquadramento que podemos fazer sobre manifestação e jovens. Ok, é de dizer que durante o período de 2022, Angola registrou mais de 200 manifestações. Como sociólogo, como tem analisado o comportamento da Polícia Nacional nas manifestações? Ora bem, a própria Constituição diz que as manifestações devem ser livres, ou seja, pacíficas, sem armas, sem materiais contundentes para poder criar distúrbio. Portanto, meu amigo João Vindo, as manifestações têm sido pacíficas. Mas o que acontece é que nós estamos perante um Estado que não goza de simpatia por parte da população. Portanto, tudo para ele lhes incomoda. Portanto, a polícia tem tido um comportamento, tem criado distúrbio nas próprias manifestações, porque a população tem manifestado de uma forma livre. Achas que é a intenção da polícia ou tem mão invisível? Bem, a nossa Polícia Nacional não trabalha por outros próprios, ou seja, não é uma polícia republicana, ela cumpre ordens superiores, portanto essas ordens caem da superestrutura, a eles cabe apenas colocá-los em prática, portanto, também não tem sido a vontade deles, porque se fosse a vontade deles, nós teríamos uma polícia mais republicana, uma polícia mais pedagógica, uma polícia que estaria ali para, então, manter a ordem e a tranquilidade. Mas ela surge com vários armamentos, com cães, com vários materiais. Basta vermos as últimas manifestações que aconteceram no dia 17. Quem começou com a confusão é a polícia. E tem sido assim recorrente em todas as manifestações realizadas em Angola. Quem começa com a confusão tem sido a polícia. Então, daí que nós pensamos que se a Constituição é um direito consagrado na nossa Constituição, então deve-se fazer cumprir esta lei, porque não foi, na verdade, uma zungueira que sugeriu que colocassem na Constituição da República a questão da manifestação pacífica. Também duvido muito se são, na verdade, os taxistas que colocaram o termo manifestação pacífica, também não são eles. Também não é, se calhar, professor, enfermeiros que colocaram esse termo. São os próprios deputados, ou seja, são titulares do Poder Executivo que colocaram isso na Constituição. Então, deveria ser eles o garante desta tranquilidade, o garante da ordem social, e eles, na verdade, têm feito o inverso, têm entrado, na verdade, a própria desordem social e depois culpabilizam aqueles que menos, ou seja, aqueles indefesos que têm sido as populações. Bom, é de dizer que o país, durante algumas semanas, registrou várias manifestações com a subida do combustível e com a subida da cesta básica. Queres comentar sobre a manifestação da província do Ambo? Bem, sim, quero sim, na verdade. A província do Ambo foi, na verdade, que começou, na verdade, com as manifestações quando foi anunciada a retirada da subvenção da gasolina, dos subsídios da gasolina. Sabe por quê, meu amigo João Vindo? Porque na campanha às eleições de 2022, foi lá onde o presidente da República anunciou que estavam a trabalhar no silêncio. Estavam a trabalhar no silêncio no sentido de que pudesse haver, na verdade, houve maior produtividade nos combustíveis, no próprios combustíveis, em que nos meses subsequentes, que seria junho e julho, poderia haver uma baixa na questão dos preços. Imagine que o presidente foi de viva voz, num ato público, na sua campanha, anunciar isso. Então, a província do Ambo, especialmente, como é lá onde o presidente discursou, ao ouvirem que de uma noite para outra havia alteração na questão dos preços, na verdade a população saiu para exigir aquilo, ou seja, para cobrar aquilo que foram, na verdade, as promessas do presidente da República, ou seja, do candidato do MPLA para a presidência da República.
Daí que tem havido uma disfunção social na questão da governação do Presidente da República, ou seja, do Partido do Estado, que é o MPLA, não tem cumprido com as suas promessas, porque, na verdade, hoje temos uma sociedade mais aberta, uma sociedade mais aberta e que, na verdade, consegue, na verdade, quando um político sai a uma televisão para proferir um discurso, eles fazem, fazem anotações e dão tempo. E viu que, na verdade, as promessas do presidente da República foram, mais uma vez, uma medida dilatória de poder, na verdade, trazer, ou seja, falar e não cumprir com aquilo que foi. Portanto, a população exigia apenas aquilo que o presidente prometeu nas eleições. E tem sido assim, sempre que nós aproximamos algumas eleições. Portanto, os governantes procuram, na verdade, trazer, ou seja, procuram tapar o sol com a peneira, trazendo várias promessas em que, na verdade, no fundo, não se cumprem. E preocupam-se mais com as populações no momento das eleições. Imagina, meu caro amigo João Vindo, se fazeres uma visita ao interior do país, há várias dificuldades em termos de circulação de comunas para os municípios, dos municípios para as províncias. Existe município que até hoje ainda se vai de canoa, existe comuna que até hoje se atravessa de canoa. Então não se admite num país que está praticamente há 22 anos de paz, termos, ou seja, a população passar essa dificuldade. Num país, meu amigo, com diamante, um país com muita madeira, um país com vários recursos naturais, que bem aproveitado poderíamos, na verdade, ter uma estabilidade social do povo angolano. Portanto, nós temos... E achas que a melhor via para melhorarmos o país é com base nas manifestações? Bem, as manifestações são uma consequência. As manifestações são consequência. Portanto, se o Estado tivesse mesmo, na verdade, cumprir com a sua parte, as populações também poderiam, na verdade, sossegar, porque só há manifestação quando, na verdade, há uma disfunção social daquilo que são, ou seja, aquilo que é o papel do Estado, de dar energia, de dar água, de dar educação, de dar, na verdade, emprego, de dar as próprias condições sociais. Quando isso não acontece, na verdade acontece manifestação. Imagina lá, meu caro amigo João Vindo, nas eleições de 2017, o presidente da República anunciou que poderia dar, na verdade, 500 mil empregos. Basta nós questionarmos, será que deu? De 2017 a 2022, houve mais desemprego do que emprego. Isso, na verdade, a juventude são tipo criança. Quando você lhe promete, pai, vou trazer sambapito e você não traz, ele vai cobrá-lo. Se você não dá-lo, na verdade, ele vai te dizer que o pai é mentiroso. Hoje, atualmente, já ninguém acredita nas políticas do MPLA. Por quê? Porque não cumprem com o que eles falam. Portanto, não achas que nessa toda desorganização é verdade que há jovens que se aproveitam dessa situação para venderem manifestações, principalmente os ativistas? Bem, quem fica por trás disso, na verdade, é o partido que governa. Sempre que há uma manifestação, como o nosso governo é alérgico na questão de quem é descontente com uma determinada política pública, eles fazem, na verdade, existe o gabinete da ação psicológica, que vão atrás disso, vão procurar jovens, são financiados para criar distúrbio e depois eles surgem aí com a televisão para poder trazer uma outra linguagem, passar um arruaceiro e são isso. E eu, na verdade, aproveitando as câmaras da TV Estrela, poderia fazer uma sugestão, né, aos deputados, né, aos deputados da Assembleia Nacional, ao presidente da República, a presidente da Assembleia Nacional, no sentido de, se é possível, né,
sugeria que pudessem tirar, na verdade, o termo manifestação pacífica e que ficasse apenas arruaça, ou seja, ou arruaça, nem o arruaceiro, né? É assim que poderíamos tratar, porque são eles que colocaram o termo manifestação E pacífica. também são eles que chamam arruaceiro. Arruaceiro. Eles fazem aqui uma contraste, né? uma contraste, e fazem aqui a mudança de paradigma. Nós nos fazerem querer que quem manifesta é arruaceiro. Então, se eles é que colocaram o termo manifestação pacífica na Constituição, poderia, na verdade, aqui pedir que mandassem esse recado ao Presidente da República, aos titulares do Poder Executivo, a Presidente da bancada parlamentar da Assembleia Nacional, a todos os presidentes das bancadas parlamentares que compõem o nosso parlamento, no sentido de retirar essa expressão manifestação pacífica e ficasse arruaça. Né? Poderíamos encontrar aqui uma questão de terminologia, né? Porque se manifestação pacífica, o povo sai na sua casa sem arma, sem pedra, sem katana, e a polícia aparece com armamentos pesados como se tivesse o povo. É uma força inimiga que vem para invadir o território angolano. Na verdade, aqui poderíamos, dizer que o nosso Estado tem vindo a perder valor porque não tem cumprido com aquilo que o povo lhes emanou para fazerem cumprir. Porque a própria democracia diz que o povo é soberano, ou seja, a democracia é do povo, porque vamos encontrar na própria palavra democracia, demo, povo, e cracia, poder. É o povo emanado pelo povo, ou seja, delegam os poderes ao Presidente da República, aos deputados, para nos representarem. Mas o que vemos é que os deputados não nos representam. Porque hoje, o salário de um deputado, para além do salário, tem várias regalias. Tem carros de suporte, tem direito a vistos de viagem da classe executiva. Na verdade, o que o povo quer não é isso. O povo não quer... é uma forma de dar dignidade àquelas pessoas que nos representam? Mas nos representam mesmo realmente? Será que eles nos representam mesmo? Será que eles mesmo nos representam? Se nos representassem, poderiam ouvir os clamores da população, o clamor do povo. Existe hoje, meu caro irmão João Vindo, hospitais que, para você encontrar papel para fazer uma fatura, é um desastre. Não existe. Existe no interior do país hospitais com muitas dificuldades. Só o próprio enfermeiro, para se deslocar da cidade onde ele vive até a localidade onde ele vai poder fazer o trabalho, se questiona se veio fazer o quê? O deputado lá não chega. Existem aldeias hoje que é difícil encontrar uma criança com uma cédula. Existem aldeias hoje que é dificilmente termos lá um professor. Mas vê que no período das eleições nós temos, ou seja, vão lá de helicóptero para darem cartões à população, no sentido de que deles conferirem poder, serem deputados, serem governadores, serem presidente da República. Se tivessem essa mesma preocupação em levar as condições necessárias para essas aldeias, nós teríamos uma Angola estável, teríamos um país melhor para se viver. Hoje, na verdade, há muito êxodo de questão de jovens que preferem abandonar o país e ir no exterior, à procura de melhores condições de vida. Então, são essas questões que levam com que a população pergunta por quê? Bom, como político, se bem sabemos, é político militante do partido FNLA, e temos acompanhado as manifestações no país e acusam sempre que essas manifestações, quem está por detrás são os partidos na oposição, concretamente a UNITA. Para quando é que vamos ter uma manifestação em que será dirigida pelo partido FNLA, ou melhor, pela sua organização, Braço Juvenil JFNLA? Bem, as manifestações obedecem critério, né? Obedecem critério, e na Constituição
eu não encontrei um artigo que proíbe as pessoas aderirem à manifestação. Portanto, todo e qualquer cidadão é livre de manifestar-se. Portanto, podemos ter aqui vários papéis. Eu, enquanto militante do partido FENELA, e ao mesmo tempo ocupo o papel também de cidadão. Tenho vários papéis. Portanto, nunca ainda vi deputados militantes da FENELA, não falo isso numa generalidade. Eu sou a favor da manifestação, desde que seja ordeira, pacífica, que seja, na verdade, para aflorar uma determinada situação para benefício do povo, eu apoio. Toda a manifestação que for convocada nos termos para reclamar direito, ou seja, um direito que cabe às populações, eu, na verdade, apoio. Mas toda e qualquer manifestação com fins inconfessos, porque somos parceiros do Estado. Nós temos que estar, na verdade, ao lado do povo. Por isso que toda e qualquer manifestação onde o governo estiver na verdade, a usurpar poderes da população e é convocada uma manifestação, eu sou livre de participar. E na verdade, temos que ser claros sobre isso, porque nós, enquanto partido político, nosso objeto de estudo é a população, é o bem-estar da população. Temos que nos colocar como advogado do povo. E por isso que temos notado, na verdade, deputados que participam nas manifestações, até de exemplo, na manifestação do dia 17, onde aparece, na verdade, a TPA teve, na verdade, uma semana para fazer publicidade de uma imagem em que um deputado da oposição apareceu lá. Todo partido nessa fase que não estiver ao lado do povo não vai ter confiança do povo. Por quê? Porque se no momento em que o povo precisa, nós não estivermos ao lado dele, quando nós precisamos para nos votar, também não vão estar ao nosso lado. Daí que o partido tem vindo a perder essa hegemonia, né? Essa hegemonia. E perdendo essa hegemonia, o MPLA não tem mais 10 anos no poder. Então, na verdade, os partidos políticos, e principalmente nós partidos na oposição, a nossa luta é advogar a causa mais nobre da população. Quem precisa, na verdade, do povo deve estar ao lado do povo, porque é o povo que precisa, na verdade, que precisa de água, que precisa de hospitais, que precisa da qualidade da educação, que precisa, na verdade, de várias que precisa da cesta básica. Hoje, por exemplo, é uma lástima hoje já nas localidades em que eu passei, já não se consegue ter 2 refeições por dia. Já não vamos falar 3 refeições. Por quê? Porque o povo não tem cartão com 700 mil kwanza para poder, só para compras, né? Tirando o salário. E o nosso salário hoje perdeu uma desvalorização, através da desvalorização do próprio kwanza. Hoje o salário mínimo nacional paira ali, não está acima de 70 e tal mil kwanzas. O salário nacional está variado em 32 e 33 mil kwanzas. Hoje, meu amigo caro João Vindo, o saco de arroz está aproximadamente 14, 15 mil kwanzas. Então, com um salário de 33 mil, quanto é que vai me sobrar? Bom, também tem dito que a juventude tem sido maionete dos políticos para as manifestações. Isso é verdade? Bem, não é verdade. Esse é um termo para poder desviar as atenções do foco, para desviar o foco, primeira coisa. Por quê? Porque a juventude é uma classe que faz leitura dos tempos. Não podemos, na verdade, voltar numa juventude, ou seja, hoje já não podemos pensar que somos uma juventude menos atenta. Hoje a juventude é atenta. Hoje a juventude acompanha a dinâmica dos outros presidentes. Vê, por exemplo, como é que está a trabalhar hoje o presidente do Brasil, Lula da Silva. Ele destacou a sua intenção à classe mais baixa. Enquanto não, nós em Angola, por exemplo, primeiro,
aqueles que já têm, segundo, aqueles que já têm, terceiro, aqueles que já têm, e o povo fica no segundo plano. E, na verdade, quando nós deixamos o povo no segundo plano, nós não temos compromisso com a nação, nós temos compromisso com os cargos públicos. Então, daí que nós pensamos que há necessidade da mudança de paradigma, que aqueles que governam devem saber que o povo exerce um papel preponderante para que eles estivessem ali. Na ausência do povo, é o povo que está a lhes delegar. Se eles não nos respeitam, não nos representam, não tem diferença deles existirem. Daí que eu exijo que é necessário que os partidos na oposição se juntem à causa do povo. Bom, entrando um pouquinho na vida política do seu partido, temos acompanhado nos últimos tempos que a JFNLA vai organizar um congresso. Gostaria de saber da sua parte como é que está a decorrer o processo da realização do congresso. Bem, pois embora não sou a voz autorizada para falar sobre a questão da organização. Uma vez que estamos com militante da Bem, como militante, na verdade, mais-valia, chegou, na verdade, o momento em que nós vamos fazer um congresso ordinário na história da FENELA, em que acabou-se no 5º congresso a questão da desunião que havia, as lutas que haviam no seio do partido. Em 2022, ou seja, em 2021, quanto ao 5º congresso, acabamos, na verdade, de fazer algo inédito, que é a questão da unidade. Havia, na altura, muitas sensibilidades que são do mesmo partido, mas que comungavam ideias diferentes. Hoje, nós fizemos história porque conseguimos, na verdade, o Dr. Lucas Benguengonda, o engenheiro Ngola Kabango, o Dr. Nimi Simbi sentarem na mesma mesa. Algo impensável nos anos passados. Então, nós, enquanto jovens, temos que seguir esse grande exemplo. E nós temos ainda a ousadia de termos ainda o engenheiro Ngola Kabango e o Dr. Lucas ainda em vida. Portanto, eles foram na altura o problema e a solução da unidade da FENELA. E, na verdade, concretizamos-la e nós, a juventude, temos que preservar essa unidade. Porque jamais teremos divisão no seio do partido. Jamais teremos divisão no seio do partido, porque somos, enquanto político, ou seja, enquanto militante da FENELA, cada um de nós deve ter essa responsabilidade de poder contribuir de forma positiva, no sentido de que possamos cimentar essa questão da unidade. Então, daí que o Congresso da JFNLA vem num bom momento em que já não teremos um grupo de jovens no lado, outro grupo no lado. Somos apenas um único grupo. E nós vamos eleger o futuro secretário-geral. Uma curiosidade, falando em eleger o futuro secretário-geral, há pretensões de candidatar-se? Bem, muito obrigado e desde já quero, na verdade, aproveitar as câmaras da TV Estrela, dizer que, na verdade, a nossa pretensão de nos candidatarmos, ou seja, temos essa pretensão de nos candidatarmos ao cargo de secretário-geral da FNLA, por simples razões. Quando vimos, na verdade, o engenheiro Ngola Kabango, o Dr. Lucas Benguengonda e o Dr. Nimi juntos, algo me chamou a atenção. Precisamos ter alguém que venha garantir essa continuidade no seio da juventude. Caro Kassoma, é de conhecimento da população angolana que o braço juvenil do partido FENELA, nesse caso a JFNLA, está a preparar o seu segundo congresso. Que balanço pode fazer sobre o segundo congresso, uma vez que és militante e dirigente, ainda mais membro do Comitê Central do partido FENELA? Muito obrigado, ilustre João Vindo.
A quanto da reunião do Comitê Central do ano passado, recomendou ao presidente do partido para que pudesse, na verdade, criar as condições para a realização do Congresso da JFNLA. Portanto, nunca era pensável que o Dr. Lucas Benguingonda e o engenheiro Ngola Kabango sentassem em volta de uma mesa a pensarem sobre o progresso, o desenvolvimento da FENELA. Mas hoje, isso já não é problema. isso já não é problema. Mas ainda no seio da juventude, na verdade, faltava, na verdade, este requisito. Portanto, com a convocação do Congresso da JFNLA para nos dias 9 e 11 de agosto, portanto, não vamos fazer aqui o balanço porque não somos pessoas autorizadas para falar sobre a questão preparatória. Existe uma comissão específica que está a tratar da questão da preparação. Bom, uma curiosidade do raio-x político, qual é a pretensão do Carlos Kassoma? Vai ser candidato? Bem, aproveito, na verdade, agradecer essa grande pergunta intencional e dizer que aqui de viva voz e aproveitar as câmaras da TV, da TV Estrela, dizer que nós queremos, na verdade, dizer que seremos candidatos a este congresso da JFNLA por simples razões. Pensamos que é o momento de termos, na verdade, uma JFNLA em altura de poder levantar bem alto a bandeira do partido. Meu caro amigo João Vindo, hoje nessa sociedade, a juventude é a maioria. E toda e qualquer organização que, na verdade, não aposta na juventude, ou seja, a sua juventude não participam na questão de massificação do seu partido, portanto, não teremos não é uma organização que cresce. Portanto, nós queremos trazer novidades, ou seja, trazer a questão da dinamização da própria organização para que atenda aos anseios, na verdade, da direção do partido. Portanto, o Dr. Nime, enquanto presidente do partido, abriu portas para todos aqueles que querem fazer a FENELA acontecer. E nós, na verdade, nos sentimos que é o momento mais oportuno para podermos, na verdade, e será histórico esse congresso, porque poderá juntar, na verdade, os vários grupos que haviam na altura, os chamados, os do Lucas Ngonda, os de Ngola Kabango, acabou, na verdade, de certa forma, em 2021 com a eleição do Dr. Nime Asimbi. Hoje todos os jovens estamos em volta da mesma fogueira, estamos a pensar o partido para que, na verdade, demos a continuidade. É necessário que haja continuidade daquilo que foi iniciado pelo Dr. Nime Asimbi, Engenheiro Ngola Kabango e Dr. Lucas Benguingonda. Então, queremos aqui aproveitar de que seremos candidatos a este congresso e, na verdade, queremos também aqui fazer um convite especial à TV Estrela, que nós teremos uma conferência de imprensa no dia 1 na Casa da Juventude, a partir das 9 horas, no sentido de apresentarmos publicamente como candidato, apresentarmos, na verdade, a nossa equipe que poderá trabalhar conosco durante este congresso da JFNLA. Portanto, o convite, faço aqui de forma, mais uma vez, o convite à TV Estrela, no sentido enquanto parceiro da comunicação social, tem, na verdade, a missão de divulgar, para nos ajudarem a divulgar o nosso congresso, desde a preparação até a eleição. Portanto, na verdade, este é o nosso desejo sobre o congresso da JFNLA. Quanto ao balanço, já disse que é com a comissão preparatória, nós estamos a nos preparar apenas como candidato. Agora, se me perguntar como é que está séria a preparação enquanto candidato, estamos a fazer uma boa preparação e queremos, na verdade, fazer surpresa, ou seja, trazer novidade, tanto em termos de organização, em termos de participação, em todos, estamos a aprimorar todos os aspectos para que possamos ser o exemplo e seguirmos, na verdade, aquilo que é a unidade do partido. Essa conferência de imprensa vai ser abrangente para os dirigentes
do partido, ou nesse caso os militantes, ou simplesmente só vai se tratar assunto da apresentação do candidato? Bem, o nosso interesse é comum, é geral, para tudo em prol do crescimento do partido, tudo em prol do desenvolvimento do partido. O convite está lançado a todo quanto é militante, a todo quanto é simpatizante e amigo da FENELA. Estaremos de portas abertas a recebê-los e a congregá-los no sentido de podermos, na verdade, acompanharem abertamente aquilo que nós vamos proferir lá na conferência de imprensa. Portanto, faço aqui o convite a todos militantes de todos os municípios que constituem a província de Luanda, a todos os dirigentes que admiram-nos e querem, na verdade, trazer querem trocar conosco algumas experiências. A nossa equipe, na verdade, da campanha estará aberto para, na verdade, receber quaisquer apoio moral e condicional, quer dizer, tudo que tem a ver na questão da organização, estamos abertos. Então, lançamos esse apelo primeiro aos simpatizantes e amigos da FENELA para que afluam, na verdade, no dia 1, às 9 horas, na Casa da Juventude. E também queremos, na verdade, fazer aqui um convite à comunicação social, né, que, na verdade, a TV Estrela também faz parte, na verdade, vamos mandar as notas de solicitação para a cobertura deste evento, que marca, assim, os passos para, então, a nossa, na verdade, a nossa candidatura. Bom, tem-se dito na gíria, o que é bom dura pouco. Como sociólogo, essa é a última pergunta que eu faço, como sociólogo e político, que balanço faz da conjuntura sociopolítica do país? Bem, muito obrigado pela pergunta. Fazendo uma análise sobre a questão do estado atual, é preocupante na medida em que, com a subida, da verdade, da gasolina de 160 para 300 kwanzas, na verdade, complicou de certa forma a própria situação social. Meu caro amigo João Vindo, a sociedade angolana, 70%, se calhar 50% são desempregados. E, na sua maioria, dependem, da verdade, do campo. E quando você, na verdade, retiras a subvenção da própria gasolina, que com 200 kwanza, com 100 kwanza, o camponês teria a capacidade de poder, na verdade, sair de uma área para outra para ir ao campo. E hoje, uma distância a menos está, na verdade, no valor de 300 kwanza. Complicou, de certa forma, a questão social da circulação de pessoas e bem. E veio a piorar ainda mais com a questão da subida do dólar. Nós em África somos muito dependentes dos países, ou seja, do Ocidente. Nós não temos uma moeda nossa e na verdade dependemos simplesmente do Ocidente. Isso, de certa forma, hoje, se perguntares, o dólar está aproximadamente 80 mil kwanzas, enquanto que o kwanza perdeu peso. Então isso veio trazer com que a inflação sobe e a questão, os fazedores, a classe econômica fizeram subir todo e qualquer compra que custava 200 kwanza, hoje já está no valor de 400 kwanza. Portanto, há uma necessidade de que o Partido Estado deve preocupar-se com quem lhes delegou poder. Deve preocupar-se com a condição social da população angolana. Porque não é admissível num país como Angola. Não vamos trazer aqui, já não pega o discurso de que era um país em guerra, é um país em reconstrução. Nós estamos a caminho praticamente de 22 anos de paz. Então, há uma necessidade imperiosa e a falta de vontade política de quem governa de não se preocupar com o povo,
neste momento. Imagine que nós vamos ter muita dificuldade de 2000. Estamos em 2023, praticamente até quando chegarem aproximadamente 2027, vamos ter uma baixa. Por quê? Para comprar as nossas consciências, para fazerem com que eles são bons e precisam do povo. Então, apelamos aqui o povo a despertarem, apelamos aqui a sociedade a ficarem atenta, porque não podemos ser apenas instrumento só no momento do voto, e depois do voto já ninguém conhece o povo, já ninguém presta conta com o povo. Então é o povo que delega poder e é o povo também que deve disciplinar isso quando chegar o momento das eleições. Muito obrigado, Carlos Kassoma. O programa Raio X agradece a sua presença e contamos com o convidado mais vezes cá no programa. Muito obrigado e agradeço mais uma vez pela oportunidade que os ilustres nos concederam para podermos, na verdade, partilharmos esse momento e falarmos um pouco sobre o país. E, na verdade, eu é que devo mais uma vez agradecer, porque quanto à minha chegada em Luanda, é a primeira televisão a nos chamarem para tecermos as nossas considerações. Esperamos que nos convidem mais vezes. Acredito que a partir de sábado, vamos começar mesmo já a nos posicionar. Estamos a falar ainda na veste de pré-candidato, e a partir de sábado vamos falar já como candidato, ou seja, como pré-candidato ainda, porque tenho aí uma calendarização da questão da entrega e depois a aprovação das candidaturas. Acredito que sempre vamos bater a porta da TV Estrela no sentido de acompanharem de perto aquilo que vai ser a nossa trajetória. Desde já, nossos agradecimentos pela abertura da TV Estrela. É dessa forma que nos despedimos do sociólogo Carlos Kassoma, e a todos os telespectadores, não esquecem de subscreverem ao canal e de deixarem os vossos gostos. E nós, o Raio X Político, despedimos-nos desta forma a todos os nossos telespectadores e prometemos voltar a qualquer momento com mais um tema que envolve a sociedade angolana. Muito obrigado.